o poder do ministro Supremo é muito grande. Assim. Eu sou favorável, essa é uma discussão muito interessante. Se tem uma coisa que esse fascista desse Bolsonaro está certo, é que o Supremo tem que se encontrar de forma que não decida tanto as coisas monocraticamente. Nós temos que ter uma decisão colegiada, nós temos que cumprir a Constituição, nós não podemos ter 11 Supremos Tribunais. Eu vou te dar um exemplo que me impressiona, Fábio. Você vê uma decisão do ministro Gilmar que impediu o Lula de assumir o Ministério da Casa Civil mudou a história do Brasil. Se o Lula assume com a competência, charme e poder de convencimento, no meu ponto de vista, não existiria impeachment. Não existiria impeachment. O Gilmar deu uma decisão monocrática, fazendo um ativismo judicial, fazendo política judicial, e mudou a história do Brasil. Aquela decisão poderia ter sido dada, o que ele deveria ter feito? Levado a questão ao plenário. Veja como o ministro Supremo é importante. Então, você tem decisões como essa, que só pode dar na Corte Suprema, porque a partir do momento em que o ministro Supremo der uma decisão, ela tem que ser cumprida. Ou ela é derrubada no plenário, por isso é que eu acho que as decisões que mexem efetivamente com as estruturas, principalmente entre os poderes, têm que ser colegiadas. Eu me lembro quando o Renan me ligou, que o Marco Aurélio tinha terminado o afastamento dele, ele era presidente do Senado. Me ligou de manhã cedo. Falei, Renan, você tem que cumprir e não pode cumprir. Você tem que avisar que vai cumprir, no meu ponto de vista, e dizer que vai consultar a Câmara do Senado, a mesa do Senado, para dar tempo de fazer uma reunião política e ter as pessoas que vão fazer o meio de campo, que vão impedir que uma decisão afaste o presidente do Senado monocraticamente, ainda sem julgamento, era apenas a questão da sucessão. Então, veja bem, o Supremo Tribunal tem muita força. Agora, eu disse da tribuna do Supremo, quando eu entrei com a ADC 43, a presunção de inocência, e quando eu fui sustentar, na época já tinham 3 ADCs, a 43, a 44 e a 54, eu disse da tribuna do Supremo que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa é a vantagem da democracia e do Estado Democrático de Direito. Há que haver pesos e contrapesos. Por isso que o presidente da República tem que cumprir a decisão do Supremo. Por isso que as decisões que afetem as relações entre os poderes não pode ser monocrática, não pode ser um ministro falando pelo Supremo Tribunal Federal. Tem que ser o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, o Marco Aurélio tem uma expressão, ele tem o direito de errar por último. É assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Pode ser errada aquela decisão, na minha visão. Tanto você veja, uma das questões que mais mobilizou o país foi a presunção de inocência, que nós derrotamos esse fascista desse Moro no Supremo Tribunal. Mas ganhamos de 6-5. Olha como o Poder Judiciário, como o direito, é uma coisa fascinante e não é matemática. Então, o poder do Supremo é muito grande. E agora, tão grande é que, para ser respeitado, no meu ponto de vista, tem que ser colegiado, as decisões têm que ser colegiadas quando decidir questões, especialmente que digam respeito ao conflito entre os poderes. Se ele é que media os poderes, ele tem que ter a força do colegiado.